convido a você a clicar no link do primeiro vídeo que você assistiu aqui no Primata Falante. Voltando um pouco no tempo, o que será que levou o inventor do tempero a pegar umas raízes e umas coisas que ele tinha lá e jogar na comida dele? E voltando mais ainda no tempo, o que será que tinha na cabeça do primeiro ser humano que resolveu entrar num barco e navegar rumo ao oceano aberto sem saber aonde ia ou não ter terra? Nesse quarto e último vídeo sobre a detecção das ondas gravitacionais, vamos conversar um pouco sobre a importância dessa descoberta e o que é que ela muda agora para a humanidade. Vamos conversar um bocadinho? Tem uma lenda, que ao que tudo indica é isso mesmo, uma lenda, que diz que Michael Faraday um dia estava apresentando todas as invenções dele para a Rainha Vitória e ela levantou a seguinte pergunta para ele: olha, tudo isso é muito interessante, mas qual que é a utilidade disso? E que ele teria respondido para ela: qual que é a utilidade de um bebê? Da mesma forma, eu pergunto para você aqui agora: por que é que você tá louco para clicar nesse botão que tá escrito não clique? E por que é que ele fica cada vez mais irresistível conforme o aviso de que é para você não clicar vai ficando mais explícito? Pois é, eu não vou abordar aqui a formação genética da curiosidade, mas o fato é que a curiosidade está gravada no nosso DNA pela evolução. Tem um vídeo do Vsauce que é em inglês, mas eu vou linkar aí na descrição também, onde ele apresenta as descobertas que mostram que os neandertais também tinham a capacidade de navegar. Só que eles nunca saíram daquele continente ali que já era familiar para eles. Já os Homo sapiens, que somos nós, tinham um parafuso a menos e resolveram sair navegando rumo a lugar nenhum. E graças a essa atitude que chega a beirar a loucura, é que os Homo sapiens descobriram ilhas e continentes que nunca descobririam, como por exemplo a ilha de Madagascar ou o continente da Oceania. E é aí que duas diferenças ficam muito claras entre os neandertais e os Homo sapiens. A primeira é que a curiosidade humana levou a gente a tomar atitudes imbecis como essa de sair navegando rumo a lugares desconhecidos onde não tinha nenhuma terra à vista. Enquanto os neandertais não tinham esse traço de curiosidade quase insano, eles permaneciam no terreno que já era conhecido, numa atitude mais conservadora. Não queriam tirar aquela estrutura que eles já tinham ali, não queriam descobrir um lugar novo, tinham medo do desconhecido, falavam bolsomito. E a segunda e mais importante diferença entre os neandertais e os Homo sapiens é que eles estão extintos e nós não. Mas quando você vai olhar a fundo, você vê que essa curiosidade humana não é só uma vontade de conhecer o mundo. Ela é uma necessidade quase obcecada de superar desafios, resolver problemas e desvendar aquilo que é desconhecido. É uma necessidade de saber o que faz aquele botão vermelho que você não pode apertar. Então essa curiosidade está escrita nos nossos genes porque ela foi um fator decisivo na nossa preservação. Eu não vou entrar aqui em detalhes a respeito dessa questão evolutiva porque eu sou físico e não biólogo e eu vou acabar falando besteira. Eu deixo isso aí pro Pirula, pro Yuri e para todos os outros biólogos que estão lá no Science Voice, que tem um monte. O que eu quero ressaltar aqui agora são as revoluções que essa curiosidade causou na humanidade quando ela foi direcionada a desvendar o mundo de forma cética. E o primeiro exemplo que eu vou dar aqui é o exemplo do telescópio. Em 1608, o fabricante de lentes Hans Lippershey registrou a primeira patente de uma luneta na história, e essa luneta dele aumentava os objetos em 3 vezes. A princípio, essa invenção dele soaria só como um aparato curioso, inclusive tem essa descrição literal na patente dele: é um objeto que serve para ver coisas distantes como se elas estivessem perto. Um ano depois dessa patente ser registrada, Galileu Galilei teve contato com essa invenção, e logo na volta dele da viagem ele já fez a versão dele e começou a aperfeiçoar isso mais e mais, até que ele conseguiu chegar numa luneta que ampliava 30 vezes as imagens que eram recebidas. E nessa época as lunetas não eram uma coisa rara. Além de já ter essa patente, as lunetas já eram vendidas comercialmente. Por que então que você já ouviu falar muito de Galileu e provavelmente é a primeira vez que você está ouvindo falar do nome de Lippershey? Porque a luneta a princípio servia para guerra, você podia enxergar navios e exército do seu inimigo à distância usando uma luneta. Só que Galileu resolveu apontar a luneta para os céus. Ele usou esse instrumento para satisfazer a curiosidade dele sobre a Lua, sobre os planetas, sobre as estrelas e todos os corpos celestes que hoje a gente classifica dessa forma, mas que naquela época ainda não tinha essa classificação tão simples que a gente tem hoje. Ele usou esse instrumento para investigar a Via Láctea, para conhecer melhor esse universo que nos cerca. E essa iniciativa de Galileu, que era puramente curiosidade científica, já que ficar observando o céu não ia dar retorno bélico ou retorno financeiro para ele, o que dava retorno financeiro para ele eram as utilizações práticas que ele já tinha fornecido. Com essa iniciativa, que era puramente de curiosidade científica, ele colocou em andamento uma revolução do nosso entendimento de mundo. Ele fez descobertas a respeito da geografia da Lua, descobriu que Júpiter tinha luas também, descobriu manchas solares e, principalmente, criou bases observacionais para a gente entender que os corpos do nosso sistema solar não giram em torno da Terra, e sim em torno do Sol. Um aparelhinho que inicialmente servia para ver coisas distantes como se elas estivessem perto, serviu como
base para mudar completamente a nossa compreensão sobre o nosso lugar no universo. Mas ninguém podia prever esse impacto logo que esse aparelhinho foi inventado. Agora vamos para o nosso segundo exemplo, a eletricidade. Na Grécia Antiga já existiam pessoas se questionando do porquê é que uma pedrinha de resina atraía pedacinhos de folha seca quando você aproximava. E aí você imagina a cena do cara lá com a pedrinha, brincando de folhinha seca, brincando de atrair, e um monte de gente passando perto e falando: pô cara, para de brincar com isso aí, vai fazer alguma coisa de útil na sua vida. Lá por volta do final do século XVI e início do século XVII, quando a experimentação científica já estava se estabelecendo como uma nova ferramenta de investigação do mundo, graças a Kepler, Newton, Galileu e vários outros que são considerados os pais da ciência moderna, vários cientistas estavam fazendo 1000 experimentos diferentes para tentar entender esses fenômenos esquisitos que aconteciam quando você esfregava um bastão de vidro numa esponja ou no pelo de um animal e aproximava depois de pedacinhos de folha seca ou de papel. E esses experimentos têm as variações mais bizarras que você pode imaginar. Até que um dia Michael Faraday, que é considerado um dos maiores físicos experimentais da história e o cara é genial mesmo, descobriu que se você deslocasse um ímã perto de um fio de cobre, você gerava uma corrente nesse fio. E a partir dos vários experimentos que ele montou, muitos outros cientistas que tinham uma excelente base matemática conseguiram estabelecer as bases daquilo que é hoje o eletromagnetismo. E outros cientistas depois, como Hertz, por exemplo, foram testar esse eletromagnetismo que foi construído com novos experimentos mais complicados e mais variados. Só que aqueles primeiros cientistas que começaram a estudar o eletromagnetismo não imaginavam que eles iam descobrir a eletricidade. Maxwell, Faraday, Thomson, Hertz, nenhum deles podia imaginar que hoje a gente não viveria sem energia elétrica. Pois é, se não fosse a curiosidade deles, você não teria lâmpada na sua casa. Aliás, eles também não estavam pensando em inventar uma coisa sem a qual você, eu e a nossa sociedade não vive hoje mais, que é o Wi-Fi. Nenhum deles estava pensando em inventar televisão, ou rádio, ou celular que você usa o tempo todo. Só o que eles tinham era uma necessidade obcecada de desvendar esse mundo que nos cerca. E com isso, eles praticamente inventaram a civilização moderna. Se você parar para pensar, os grandes marcos da nossa sociedade, as grandes revoluções da nossa sociedade, não são batalhas ou conquistas, são mudanças na forma de investigar a realidade que nos cerca. Cada vez que a gente descobriu um jeito novo de investigar a natureza, nossa sociedade mudou profundamente. E aqui eu trago um último exemplo, a física quântica, que vocês aqui no meu canal gostam tanto que eu falo. No final do século XIX e início do século XX, a comunidade científica achava que a nossa física já estava praticamente terminada e que só faltavam alguns ajustes. Mas aí, novamente, por causa da curiosidade insaciável dos cientistas, algumas pessoas começaram a fazer um teste daquilo que a gente chama de radiação de corpo negro. Esse teste consiste basicamente de aquecer um tipo de objeto e analisar a radiação que ele emite. E o espectro de radiação que eles encontravam quando eles faziam isso era completamente diferente do que a termodinâmica clássica previa que eles deviam encontrar. Ou seja, numa nova forma de testar o nosso conhecimento, a gente esbarrou num limite da nossa teoria. E agora, o que a gente faz? Senta e chora? Aceita que tem coisas misteriosas nesse mundo que a gente nunca vai entender? Não, a gente tenta obstinadamente entender esse fenômeno. A gente busca novas formas de estudar ele, a gente busca novas relações, a gente quer saber o que acontece quando aperta aquele botão vermelho. A gente reconhece que a teoria tem um limite e corre atrás de melhorar essa teoria ou de formular uma teoria nova que sirva melhor que essa. Então toda a comunidade científica da época, fez uma pito, não trava nem. Então toda a comunidade científica da época começa a investigar esse fenômeno, cada um de um jeito. Uns fazem o trabalho matemático, outros vão fazer um experimento novo, outros vão aperfeiçoar esse experimento, outros vão derivar experimentos a partir desse. E com o tempo, com todo o trabalho que vai surgindo daí, nós temos o surgimento da física quântica. E com o tempo a gente tem computadores, e com o tempo a gente tem cirurgias a laser, e com o tempo a gente tem radioterapia para tratar o câncer, e com o tempo a gente tem mais perguntas que vão surgindo conforme essa nossa curiosidade vai gerando mais conhecimento. E com cada nova descoberta que surge nessa nossa investigação do mundo, mais a humanidade é impactada com tecnologias que mudam completamente a nossa vida e com novos conhecimentos que aumentam a nossa compreensão do universo. Então, se você quer entender a importância e os impactos dessa detecção do LIGO, eu vou te dar um curto prazo e um longo prazo, ok? Curto prazo. Até pouquíssimo tempo, a única forma que a gente tinha de observar fenômenos astronômicos era através de ondas eletromagnéticas. Isso inclui não só a luz que chega até nós das estrelas, mas também todos os outros tipos de radiação que viajaram bilhões e bilhões de anos até chegar aqui em nós. Toda a nossa astronomia até então tinha sido construída sob a observação das ondas eletromagnéticas. Com a detecção das ondas gravitacionais, a gente passa a ter uma nova forma de saber o que está acontecendo nesse nosso universo afora, sem depender apenas das ondas eletromagnéticas. E por que isso é bom? Porque tem muitos
muitos fenômenos do nosso universo que não dá pra gente investigar através das ondas eletromagnéticas, porque eles estão muito distantes e qualquer emissão que eles façam nunca vai chegar até a gente. Já as ondas gravitacionais, por tudo que eu já falei nos outros vídeos aí, você pode assistir de novo depois que você acabar esse vídeo aqui, elas sim chegam até nós de fenômenos que estão muito mais distantes e que a gente nunca teria como observar. Então, de cara, a ideia desse aparato de medição, junto com toda a base teórica e matemática que a gente já construiu, dão pra gente uma forma de observar e medir fenômenos dos quais a gente nunca teria conhecimento, se não fosse essa curiosidade obcecada voltada para a investigação do nosso universo. E pelas coisas que eu te disse aqui nesse vídeo, você agora já sabe que todas as vezes que a gente encontrou uma nova forma de observar fenômenos da natureza, a nossa sociedade foi profundamente impactada. Ah, só é importante deixar uma coisa clara aqui, tá? A gente não ouviu ondas gravitacionais, muita gente me perguntou isso aí. Elas não fazem barulho. Aquele som que vocês ouviram, que eu coloquei no vídeo inclusive, é a alteração que houve no padrão de interferência lá do interferômetro, convertida no som audível para nós. É um presente do Larry para todo mundo, mas essa detecção não fez som nenhum, ok? Essa observação nova é um sentido completamente novo. A gente não ouviu, a gente não viu. É uma medição completamente nova. E agora vamos para a previsão de longo prazo, e essa previsão pode te fascinar se você for parte desse grupo de curiosos obstinados, ou te decepcionar se você for parte desses caras que só querem resultados práticos e que ficam lá falando vai fazer alguma coisa de útil. As consequências de longo prazo são imprevisíveis. A gente pode ter novos aparelhos de comunicação quase instantânea um dia. A gente pode descobrir formas mais eficazes de viajar pelo espaço. A gente pode inventar novos tratamentos de doença. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Agora, viagem no tempo não, tá, gente? Isso aí foi só sensacionalismo que fizeram por aí. Isso não tem nada a ver com viagem no tempo. O fato é que, ao longo da história, as revoluções tecnológicas foram causadas pela curiosidade científica e não porque tinha alguém escolhendo qual a nova tecnologia que ia ser desenvolvida. Se ao invés de investigar, sei lá, o efeito fotoelétrico, alguém chegasse para Einstein e falasse com ele, olha, inventa o laser aí pra gente, nunca ia sair nada. Ao invés disso, ele seguiu a curiosidade científica dele, estudou o efeito fotoelétrico, estudou relatividade, estudou várias outras coisas, e com essa base teórica dele e de vários outros cientistas, outras pessoas vieram e inventaram essas tecnologias. E essa é a importância da ciência de base. Essa ciência que é feita sem visar uma tecnologia. Essa ciência que é feita por curiosidade pura. Essa ciência que é tão desvalorizada hoje no Brasil e no mundo é responsável por todo o nosso estilo de vida moderno. É graças a uns caras obcecados em investigar o mundo, que inventaram um monte de aparelho maluco e fizeram contas dificílimas de entender, enquanto o mundo ficava lá ao redor mandando eles fazer alguma coisa de útil, perguntando se eles só estudam ou também trabalham. É graças a esses curiosos que você hoje tem banho quente, que você pode falar à distância com seus pais e seus amigos, que você tem como assistir esse vídeo aqui agora, que você tem como me xingar nos comentários falando que a ciência é uma mentira. Tudo isso acontece quando a gente direciona a nossa curiosidade para questões que valem a pena. Ao invés de alimentar a sua curiosidade sobre tretas que estão acontecendo no YouTube, você pode alimentar a sua curiosidade sobre o nosso universo, sobre o corpo humano, sobre filosofia, sobre sociedade, sobre tantas coisas que são tão interessantes que tiram completamente o sentido de ficar vigiando a vida dos outros ou inventando respostas para aquilo que a gente não sabe. O projeto mais ambicioso agora é colocar detectores muito maiores, só que agora no espaço. E isso vai permitir que a gente obtenha novas leituras muito melhores do que essa que a gente teve agora e compare o nosso conhecimento atual com fenômenos que acontecem no universo e permita que venham por aí mais revoluções na nossa sociedade. Pode ser que ocorra o mesmo que aconteceu com a radiação de corpo negro e a gente tenha que novamente adaptar nosso conhecimento. Pode ser que venham novas tecnologias por aí. Eu não sei, nenhum de nós sabe. Só o que a gente sabe é que, ao longo da nossa história, a curiosidade humana, aliada a uma investigação cética, levou a gente a lugares onde a gente nunca imaginaria. Com isso, eu e você podemos presenciar uma revolução na nossa sociedade e ainda não saber. Enquanto isso, você pode ir pensando como você tem usado a sua curiosidade ultimamente. Ela pode ser uma ferramenta poderosíssima, ou ela pode servir para dar audiência para bobagem. É você que escolhe. Agora que nós estamos terminando essa série sobre ondas gravitacionais, vai ficar uma playlist lá na página inicial do Primata Falante, onde você pode de novo assistir os vídeos em sequência para você entender essa detecção. E sempre que alguém te perguntar o que são as ondas, qual a importância delas e alguma coisa do tipo, você pode passar essa playlist para a pessoa. Muito obrigado a todos os meus apoiadores que tornam o meu trabalho possível e tornaram possível que eu trouxesse essa série sobre ondas gravitacionais através do apoia.c/Primata Falante. Se você quiser também apoiar a divulgação científica, visite esse endereço. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no Primata Falante no YouTube para ver mais vídeos como esse. Para quem ainda não está sabendo, o Primata Falante agora tem vídeos aos domingos às 9 horas da manhã e às quintas-feiras às 9 horas da noite, ok? Então sempre confiram aqui. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo.